Olha, gente, vamos falar agora de um caso do entorno do Distrito Federal, mas que chama a atenção por conta da crueldade que foi feita por um homem que era professor técnico de uma escolinha de futebol e que teria estuprado, abusado de um menino de 13 anos de idade, aluno dele da escolinha de futebol. Nas mensagens às quais a polícia teve acesso, o Itamar Santos dos Anjos, de 32 anos, pedia fotos íntimas do menino. Dá uma olhada nos registros aí, ó. Claro que a gente borrou alguns trechos dessas mensagens, porque a gente não vai expor ainda mais essa vítima e a gente também, em respeito a você que está aqui nos acompanhando, com a sua família, acompanhando o noticiário, mas são mensagens íntimas que ele troca, prints dessa conversa de tons extremamente sexuais com um menino de apenas 13 anos de idade, gente. A polícia teve acesso a essas mensagens e acabou, então, conseguindo uma prova muito robusta, mensagem de conotação sexual, e teve uma prova muito robusta e pediu a prisão dele, foi acatado pela Justiça, tá? A Delegada de Proteção à Criança e ao Adolescente, a DPCA, de Águas Lindas de Goiás, prendeu, então, o suspeito e a gente vai conversar ao vivo agora com a delegada sobre esse caso, a delegada Tamires Teixeira. Ao vivo, ela vai trazer os detalhes para a gente. Doutora Tamires, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui ao vivo, de dispor de um tempo seu para esclarecer para a gente os detalhes desse fato que chama bastante atenção e a gente faz questão de destacar, inclusive, a foto desse técnico de futebol, porque outras crianças, outras famílias podem ter sido vítimas desse homem. Por favor, delegada, queria muito que a senhora falasse para a gente como é que foi que começou essas diligências, essas investigações, com base numa denúncia, com base em um flagrante, como é que foi, doutora? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Kenzo. Obrigada pela visibilidade a um assunto tão importante como esse. Bom, começou com a mãe, essa mãe muito correta, tinha acesso ao Instagram do filho porque era logado no celular dela também. E ela viu, começou a achar estranho essas conversas e foi até a delegacia. Então começou a partir daí. Por isso que é muito importante os pais ficarem atentos ao celular dos filhos, crianças e adolescentes. Adolescente e criança não tem que ter privacidade. Os pais têm que vigiar sim para evitar esse tipo de situação. Então, aí fomos investigando e descobrimos que ele tinha, inclusive, mantido relações sexuais com esse adolescente de apenas 13 anos, ou seja, estupro de vulnerável. Eu tô olhando agora aqui e tô tentando puxar na memória também, assim, meu filho joga muito futebol, gosta muito de futebol também, né? Eu acho que é importante a gente trazer esse alerta e é importante a sua vocalização em relação a esse assunto, porque é um assunto extremamente sensível e um assunto que se perpetuado também, e pelo simples fato dele acontecer, ele traz uma consequência, uma sequela muito grande para essa vítima que acaba sofrendo por uma situação como essa, porque essa vítima se vê numa situação muitas vezes encurralada, porque esses criminosos eles acabam se utilizando de alguns artifícios e até fazendo ameaças a essas vítimas para que elas não contem para os responsáveis, né? E foi muito bom, e eu quero que a senhora reforce, por gentileza, esse pedido para você que está aqui me acompanhando, você que é pai, você que é mãe, você que é tio, tia, que acompanha seu sobrinho, que está ali, que é responsável por ele, avô, avó, que está ali sempre acompanhando a rotina do seu neto, do seu filho, do seu sobrinho, enfim. Tenha esse olhar cuidadoso e essa escuta, né, doutora? É importante que a gente sempre ouça esse adolescente, ouça essa criança, porque essa mudança de comportamento, ela acontece. E são pequenas mudanças, às vezes são muito sutis. Que mudanças são essas, doutora, que a gente pode alertar o pai e a mãe? Exatamente, Kenzo, tem que ficar de olho, porque se a criança ou adolescente tem um padrão de comportamento e de repente ele muda, começa a ficar mais triste, mais cabisbaixo, se isolando, às vezes em alguns casos até praticando automutilação.
Então vamos ficar de olho, e é muito importante ter acesso às redes sociais. Quando estiver praticando alguma atividade extracurricular ou precisar de transporte coletivo, pesquise sobre essa pessoa, faça uma pesquisa rápida ali no Google, jogue o nome completo, o sobrenome, porque nesse caso ele já tinha passagem, ele já tinha sido investigado por crimes sexuais. Então é muito importante ficar atento, porque isso pode gerar sequelas para o resto da vida, traumas para essa criança. Nesse caso, ele se utilizava de um sonho de um garoto que queria ser famoso, queria jogar futebol. Então, aproveitou da inocência desse adolescente. Então, eu peço encarecidamente aos pais irresponsáveis que fiquem atentos ao comportamento e às redes sociais desses adolescentes. Importante isso, doutora. A gente está mostrando para você que está aqui com a gente ao vivo agora a foto, a imagem do técnico de futebol que abusava sexualmente de um garoto que treinava com ele, né, alimentando o sonho nesse garoto de ser um jogador de futebol. Na troca de mensagens que ele fazia com esse adolescente, ele acabava então pedindo várias fotos e ele chegou inclusive a abusar sexualmente dessa vítima. Doutora, eu queria, por gentileza, doutora, que a senhora esclarecesse para a gente, inclusive, as passagens que ele já tinha, né? Ele já tinha passagens, então, por crimes sexuais? Era uma passagem? Eram duas? Como foi? O que se tem de apuração sobre esses casos que antecederam esse que nós estamos mostrando agora? Ele tem passagem, teve um inquérito, um processo pelo crime do ECA, justamente de aliciar crianças com cunho sexual, pedindo fotos e tudo. A gente perdeu a comunicação, já a gente vai tentar restabelecer, gente. A gente está conversando com a delegada responsável por esse caso, desse técnico de futebol, que foi preso em flagrante no entorno do Distrito Federal, exatamente por conta dos abusos sexuais que ele cometia contra os alunos dessa escolinha de futebol. A gente está falando de um homem de 32 anos, o Itamar Santos dos Anjos. Coloca a foto desse criminoso para que as pessoas consigam fazer a denúncia caso você tenha sido vítima. O Itamar Santos dos Anjos, de 32 anos, que pedia fotos desses alunos dele, né? Um aluno especificamente, ele pediu essa foto de um menino de 13 anos e aí, com mensagens de conotação extremamente sexual, ele acabou praticando esse crime. A delegada responsável pelo caso conseguiu prender esse homem, conseguir autorização da justiça para efetuar esse flagrante e a prisão, inclusive, desse homem. A foto dele está estampada para vocês aí, é o Itamar Santos dos Anjos, de 32 anos. E por que a gente estampa essa foto? Para que as pessoas façam as denúncias. É importante que as pessoas façam as denúncias, que isso vai trazer mais um corpo, né, para essa investigação. A delegada Tamires volta agora a conversar com a gente. Doutora, recapitulando, a gente perdeu o sinal rapidamente. Queria muito que a senhora falasse sobre essas outras passagens, né, que a senhora estava explicando para a gente do Itamar. Por gentileza, doutora, agora sim. Ele tem uma passagem, um processo, inclusive, finalizado. Ele acabou sendo absolvido porque, infelizmente, por ausência de provas, mas temos a notícia, né, de que ele praticava, sim, o artigo 241 do ECA, que é justamente aliciar crianças, pedir fotos, ter esse conteúdo de cunho sexual. Então, já temos também notícias em Águas Lindas de outras possíveis vítimas. Eu peço que compareçam até a delegacia. Nós garantimos que essas vítimas serão acolhidas, serão ouvidas em depoimento especial, com toda a equipe multidisciplinar para acompanhar. Garantimos sigilo de eventuais denúncias anônimas. Então, é muito importante que as vítimas busquem esse acompanhamento, até para ter um acompanhamento psicológico posteriormente e diminuir esses traumas.
Cris Teixeira, delegada responsável por esse caso, esclarecedora e muito informativa a sua entrevista aqui. Muito obrigado, doutora. Até a próxima oportunidade. A gente espera sucesso nessas investigações também e que esse homem continue preso. Obrigado. Obrigada.